Olá galera, eu sou o professor Wagner Araújo do canal Hora Exata. Eu estou aqui hoje para ajudar você a resolver os seus problemas com a matemática. Mas logo depois da vinheta. Segue aí! Vamos lá galera, bom estar aqui novamente para mais uma aula, beleza? Então a aula de hoje é classificação de triângulos e congruência, né? Congruência entre triângulos, logicamente, tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Classificação quanto aos lados. Então, primeiramente, o que é um triângulo, para começar? Alguém sabe dizer para mim o que é um triângulo? Então, olha só, o triângulo é uma figura formada por três segmentos consecutivos. Por exemplo, esses três segmentos aqui são três segmentos consecutivos, beleza? E eles formam um triângulo. Mas os triângulos eles podem ter vários tipos, né? E como que a gente classifica isso? A gente classifica os triângulos de duas maneiras. A primeira classificação é quanto aos lados desse triângulo. E a segunda classificação é quanto aos ângulos. Então, olha só. Quanto aos lados, nós temos aqui três tipos de triângulo. Nós temos o triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo escaleno. Beleza? E daqui a pouco a gente vai falar também do triângulo retângulo, mas lembrando que o triângulo retângulo ele pode ser também isósceles ou ele pode ser escaleno, mas daqui a pouco eu falo disso. Então vamos lá. Quando que um triângulo é chamado de triângulo equilátero? É chamado de um triângulo equilátero quando os três lados deles são iguais. Então, por exemplo, se esse tamanho aqui valer 10 centímetros, esse aqui vale 10 e esse aqui vale 10, então, como é um triângulo formado por três lados iguais, esse triângulo é chamado de equilátero. Uma coisa importante, os lados iguais proporcionam ângulos iguais. Então, por exemplo, esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo também são iguais, onde cada um vale 60 graus. Então, fica uma propriedade importante. Em todo triângulo equilátero, os três lados são iguais e os ângulos internos, cada um deles vale 60 graus. Beleza? Continuando. O próximo triângulo é o triângulo isósceles. Ou seja, o triângulo isósceles é todo triângulo que possui dois lados iguais, logicamente um diferente. Também segue uma das mesmas propriedades aqui de cima. Os lados iguais proporcionam os ângulos iguais, ou seja, os ângulos opostos aos lados iguais são iguais. Por exemplo, esse ângulo aqui é igual a esse. Se a gente souber quanto vale esse ângulo, esse aqui vai ser a mesma coisa. Beleza? Tranquilo? Agora, continuando. O triângulo escaleno é um triângulo que possui três lados diferentes. Beleza? Logicamente, cada um desses ângulos aqui de dentro tem um valor, né? Ele vale um valor de um ângulo diferente do que o outro. Agora, olha só. Classificação quanto aos ângulos. Como que a gente classifica os triângulos quanto aos ângulos? Nós temos o triângulo acutângulo, nós temos o triângulo retângulo e nós temos o triângulo obtusângulo. Então, olha só. O acutângulo é todo triângulo que possui ângulos menores que 90 graus. Então, todo triângulo acutângulo é um triângulo que possui, cada um desses ângulos aqui é um valor menor do que 90. Por exemplo, o triângulo equilátero, além dele ser equilátero, ele é acutângulo, porque cada ângulo desse aqui vale 60 graus. O segundo tipo de classificação quanto ao ângulo é o triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? É todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Então, se aqui for chamado de alfa, eu tenho que ter um alfa igual a 90 graus. Tá? Então, todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus é chamado de triângulo retângulo. E o obtusângulo é todo triângulo que possui um dos ângulos maiores que 90 graus. Tá? Então, 90 graus aqui nesse triângulo seria aqui, mais ou menos. Então, percebe que esse ângulo é maior do que esse ângulo de 90? Então, esse triângulo aqui é um triângulo obtusângulo. Beleza?
Então, quanto às classificações, a gente praticamente já definiu os tipos de triângulo. Agora a gente vai partir para a parte de congruência de triângulo. Primeiro vamos entender o que é congruência. Congruência são dois triângulos que são exatamente iguais. Eles são idênticos, não tira e nem coloca nada. Eles são idênticos. A diferença é que às vezes eles vêm apresentados em posições diferentes. É como se eu pegasse um triângulo aqui e virasse ele de cabeça para baixo. Ele permaneceu, é o mesmo triângulo, porém de posições diferenciadas. Beleza? Mas existem algumas propriedades que a gente consegue verificar se dois triângulos são congruentes ou não. Beleza? Tem uma coisa, uma duvidazinha, que sempre acontece, né? Os alunos têm muita dificuldade de diferenciar congruência de semelhança. Vamos entender o que é semelhança. Semelhança é como se você fizesse uma ampliação ou uma redução em relação a um triângulo. Se eu tenho um triângulo pequenininho aqui, né? Assim, e depois eu faço tiro uma foto desse triângulo aqui, por exemplo, né? E eu amplio ela no meu telefone, o triângulo ampliado é um triângulo semelhante ao triângulo pequeno. Ou seja, ele é uma ampliação. O mesmo acontece se eu reduzir esse triângulo. Se eu reduzir ele no telefone, por exemplo, né? Se eu fizer assim, ele aumenta. Se eu fizer assim, ele diminui. Se eu reduzir ele continua sendo um triângulo semelhante, porém de forma reduzida. E o congruente é idêntico, é a mesma coisa. Então, olha só. O primeiro caso de verificação de congruência é o seguinte, ó. É o caso LAL. É quando eu tenho lado, ângulo e lado. Né? Se eu tiver um lado, um ângulo e lado iguais em dois triângulos, esses dois triângulos são congruentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse triângulo aqui, e eu tenho aqui, por exemplo, esse triângulo aqui. Deixa eu desenhar melhor aqui. Eu tenho esse triângulo, e eu tenho aqui agora esse triângulo aqui. Vamos supor que aqui vale 10, aqui vale 30 e aqui vale 20. Agora vamos supor nesse triângulo aqui. Aqui vale 10, aqui vale 30 graus, beleza? E aqui vale 20 graus. Esses dois triângulos aqui, eles são congruentes? Sim. Por quê? Porque eles obedecem essa relação aqui, ó. Lado, ângulo e lado iguais, ó. Percebe que vem entre esses dois lados aqui, 10 e 20, eu tenho um ângulo de 30, ou seja, lado, ângulo e lado. Aqui eu tenho a mesma coisa, ó. Entre esses dois lados aqui de 10 e 20, eu tenho o ângulo de 30, ou seja, lado, ângulo e lado. Então, por esse motivo, por acompanhar, mesmo estando em posições diferentes, mas acompanhar essa propriedade de lado, ângulo e lado, esses dois triângulos aqui são congruentes. Beleza? Agora o segundo caso é ângulo, lado e ângulo. Então, por exemplo, se eu tenho esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, por exemplo. Só que agora eu tenho que obedecer o quê? Lado, ângulo e lado. Então, por exemplo, ângulo, lado e ângulo. Se eu falo que aqui vale 30 graus, que aqui vale 40 graus, e aqui vale 10 centímetros, esse tamanho aqui. E já nesse triângulo aqui, eu falo que aqui vale 30, aqui vale 40, e aqui, por exemplo, vale 10. Esses dois triângulos aqui, eles são congruentes? Nesse caso aqui, não. Por quê? Olha a sequência, ó. Eu tenho esse ângulo aqui, que vale 30, esse aqui que vale 30. E o lado entre esses dois ângulos vale 10. Aqui eu tenho 10, ó. Esse 10 aqui não está entre esses dois ângulos. Então, esses dois triângulos não são congruentes. Agora, se aqui valesse 10, por exemplo, aí sim eles seriam congruentes. Olha lá, ó. Ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e ângulo são iguais. Então, eles seriam congruentes. Beleza? Agora, continuando aqui. O terceiro caso, lado, lado, lado. Que é o mais simples. Se eu tenho um triângulo aqui, que vale 10, 10 e 10. E um outro triângulo aqui, que vale também 10, 10 e 10. Esses dois triângulos aqui, eles são congruentes? Sim, porque ele tem os três lados iguais, ó. Esse lado, esse lado, esse lado são iguais a esse, esse e esse. Então, esses dois triângulos aqui são congruentes. E agora o quarto
caso e o mais difícil de visualizar, mas não é tão difícil assim, é quando eu tenho um triângulo lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Ó, eu tenho aqui esse triângulo aqui. Aqui, por exemplo, vale 10. Aqui vale 30. E aqui, ó, vale 40, por exemplo. E eu tenho aqui um segundo caso, por exemplo, onde aqui vale 10, aqui vale 40, beleza? Tranquilo? E aqui vale 30. Então, esses dois triângulos aqui são congruentes? São. Ó, percebe que o ângulo oposto, que significa esse AO aqui, lado, ângulo e ângulo oposto. Percebe que o ângulo oposto ao 10 vale 40 e o lateral vale 30? A mesma coisa acontece aqui, ó. O ângulo oposto ao lado 10 é 40 e o outro ângulo vale quanto? 30. Então, por esse motivo, esses dois triângulos aqui são triângulos congruentes. Beleza? Tem também mais um quinto caso, mas que não é tão... não tem muito nos livros, mas eu vou falar assim mesmo para vocês. O quinto caso é todo triângulo, né, todo par de triângulo, retângulo, que possui a mesma hipotenusa, são congruentes. Beleza? Então, gente, ó, fica aí para vocês um grande abraço. Espero que vocês estejam conseguindo entender as minhas aulas. Continue participando, tenho recebido muita mensagem, muitas dúvidas, né, muitos elogios, muitas críticas, mas isso é importante para o crescimento do canal, valeu? Então continue lá, se inscreva, ativa o sininho, participa, compartilha, manda para o colega. Continua participando aí que eu estou gostando muito disso que estou fazendo com vocês, valeu? Um grande abraço aí do professor Wagner.